Introdução do livro. A história de Abraão e Isaque, narrada em Gênesis 22, é um dos episódios mais enigmáticos, dramáticos e teologicamente ricos de toda a Escritura. Ao longo dos séculos, tem inspirado reflexão, temor, reverência e esperança. É a narrativa que coloca em confronto direto três realidades inseparáveis: a fé do homem, a obediência à voz de Deus e a revelação do amor divino. Abraão já havia passado por inúmeras provas, deixará sua terra natal obedecendo ao chamado de Deus, viverá como estrangeiro em Canaã, enfrentará a esterilidade de Sara e a espera angustiante pela promessa de um filho. Finalmente, Deus cumprirá a promessa e dará a ele Isaque, o filho da alegria, o herdeiro da aliança. Contudo, em um dos momentos mais desconcertantes da Bíblia, Deus ordena a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22:2. A ordem parece contradizer tudo o que Deus prometera. Como se poderia cumprir a bênção sobre as nações se o filho da promessa fosse sacrificado? Como conciliar o amor de um pai com a obediência ao Senhor? Essa tensão não é apenas histórica, mas espiritual. Ela nos conduz ao coração do Evangelho. Abraão, ao subir o monte com seu filho, não apenas viveu uma experiência única de obediência, mas também se tornou um sinal profético do futuro, apontando para outro pai que, séculos mais tarde, entregaria o seu filho unigênito em sacrifício, não poupando-o, mas oferecendo-o por todos nós. O Monte Moriá, cenário desse episódio, torna-se, assim, um local de revelação. Mais tarde, ali seria edificado o templo em Jerusalém, onde sacrifícios diários seriam oferecidos. E, em cumprimento final, nas proximidades daquele mesmo monte, Jesus Cristo seria crucificado, o Cordeiro perfeito providenciado por Deus. Este livro, dividido em 15 capítulos, percorre cada detalhe dessa narrativa, buscando compreender não apenas os fatos históricos, mas também seu significado espiritual, teológico e profético. Veremos como a fé de Abraão foi moldada desde seu chamado até o auge da prova. Acompanharemos a caminhada silenciosa de 3 dias até o Moriá, refletindo sobre o peso da obediência. Contemplaremos o momento em que o céu intervém e o Cordeiro é providenciado, revelando o caráter de um Deus que não exige o sangue humano, mas aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. E, por fim, meditaremos sobre as implicações eternas dessa história para a nossa própria fé. Mais do que um relato do passado, Gênesis 22 é uma mensagem viva, que nos desafia a confiar no Deus que prova, mas também provê, que exige entrega, mas não abandona, que pede fé, mas oferece redenção. Assim como Abraão declarou a Isaque, Deus proverá para si o Cordeiro, a Gênesis 22:8, também nós aprendemos que, no centro da nossa fé, está o Deus que provê não apenas um Cordeiro para Abraão, mas o Cordeiro eterno para a salvação do mundo. Este livro é, portanto, uma jornada espiritual através do Moriá. Cada capítulo buscará aprofundar os aspectos históricos e simbólicos desse evento, até que contemplemos a plenitude de seu cumprimento em Cristo. Capítulo 1: O chamado de Abraão e a jornada da fé. A história de Abraão é inseparável da história da fé. Antes de chegar ao episódio grandioso do sacrifício de Isaque, é essencial compreender o caminho que levou Abraão a esse ponto. O relato de Gênesis 22 não acontece isoladamente, ele é o clímax de uma jornada iniciada décadas antes, quando Deus chamou um homem comum, em uma terra distante, para viver de modo extraordinário. O chamado em Ur dos Caldeus. Abraão, então chamado Abrão, vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais prósperas da Mesopotâmia. Ali, cercado de cultura, comércio e religiões pagãs, Deus o chamou para uma vida de separação e promessa. O chamado divino foi direto. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Essa ordem continha 3 elementos fundamentais: e deixar para trás, seguir adiante e confiar na revelação progressiva. Deus não lhe mostrou o destino de imediato, apenas disse: "É a terra que eu te mostrarei." Abraão deveria andar pela fé, não pela vista.
Esse primeiro ato de obediência é a semente que germina em toda a sua história. Para obedecer, Abraão precisou abandonar não apenas um território físico, mas também costumes, tradições e até mesmo a segurança de um futuro previsível. A promessa de uma nação. O chamado foi acompanhado de uma promessa extraordinária. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. GN 12:2-3. Essa promessa não se limitava a riquezas ou prosperidade material. Deus prometia a Abraão uma descendência numerosa e uma missão universal, de tornar-se canal de bênção para todas as famílias da terra. No entanto, havia um problema evidente, e Sara, sua esposa, era estéril. Como esperar descendência de alguém que não podia gerar filhos? Aqui começa o primeiro grande paradoxo da fé de Abraão, crer naquilo que parecia impossível. A jornada da fé. Abraão partiu de Ur, passou por Harã e, finalmente, entrou em Canaã. Em cada etapa, erguia altares e invocava o nome do Senhor. Esses altares representavam marcos espirituais, sinais de que ele confiava em um Deus invisível em meio a terras estranhas. Mas a jornada da fé não foi linear. Abraão também errou. Durante uma fome, desceu ao Egito sem consultar ao Senhor. Ali, com medo de perder a vida, mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Esse episódio revela uma verdade essencial, e a fé de Abraão não era perfeita desde o início, mas era uma fé em crescimento, provada pelas circunstâncias. Ainda assim, Deus o sustentou, livrou das consequências de suas falhas e renovou suas promessas. O Deus da Aliança. Um dos momentos mais marcantes ocorreu em Gênesis 15, quando Abraão, ainda sem filhos, questionou a promessa de Deus. O Senhor então lhe disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Gênesis 15:05. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15:06. Essa declaração é fundamental, pois mostra que a fé de Abraão não estava baseada em suas capacidades ou méritos, mas na confiança no caráter e na palavra de Deus. Deus selou uma aliança com Abraão, prometendo-lhe não apenas descendência, mas também a posse da terra e uma missão eterna. O nascimento da promessa. Após anos de espera, quando a esperança humana parecia impossível, Deus cumpriu sua palavra. Abraão, já idoso, e Sara, avançada em idade, receberam o milagre do nascimento de Isaque. O riso que Sara expressou, antes em incredulidade, tornou-se riso de alegria, e Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Gênesis 21:06. Isaque era, portanto, muito mais que um filho, ele era o sinal vivo da fidelidade de Deus. Cada vez que Abraão olhava para ele, via materializada a promessa que sustentara durante décadas, preparando o coração para o Moriá. Compreender esse pano de fundo é essencial para entendermos Gênesis 22. Quando Deus pede a Abraão que ofereça Isaque em sacrifício, não está apenas pedindo um filho, está pedindo o coração inteiro de Abraão, sua confiança absoluta, sua fé além da lógica. Abraão já havia deixado sua terra, enfrentado reis, esperado décadas pelo cumprimento da promessa. Mas a prova final viria com Isaque, o filho amado. Era como se Deus dissesse: Abraão, tu confias em mim por causa da promessa, ou confias em mim acima da promessa? Essa pergunta ressoa em todos os que caminham pela fé. Lições espirituais do chamado de Abraão. Deus chama para sair da zona de conforto. Ur dos Caldeus representava segurança e estabilidade. A fé exige desapego. A promessa é maior que a lógica humana. Sara era estéril, mas Deus é o Deus do impossível. A fé cresce no caminho. Abraão errou, vacilou, mas cada experiência o moldou para algo maior. A aliança é baseada na graça. Abraão não foi considerado justo por suas obras, mas por crer em Deus. O coração é mais importante que a promessa. A verdadeira fé não se prende ao presente, mas ao Deus eterno que provê. Conclusão. O chamado de Abraão em Ur é o primeiro passo de uma jornada que culminaria no Monte Moriá.
Sua história é a de um homem que deixou tudo por causa de uma promessa invisível, que esperou contra toda esperança e que aprendeu que a fé verdadeira não se apoia no visível, mas no caráter de Deus. Assim, quando chegamos ao episódio do sacrifício de Isaac, não o vemos como um ato isolado de obediência, mas como o ápice de uma vida inteira moldada pela fé. Abraão é chamado a pai da fé porque sua vida nos mostra que crer é andar, esperar, obedecer e, acima de tudo, confiar no Deus que chama, promete, prova e provê. Capítulo 2 – A promessa de um filho, o nascimento de Isaac. A promessa de um filho era o coração da aliança entre Deus e Abraão. Desde o primeiro chamado em Ur dos Caldeus, o Senhor havia garantido a Abraão uma descendência numerosa, mas os anos passaram, e a realidade parecia desmentir a promessa. Sara continuava estéril, o tempo avançava, e a esperança humana parecia se extinguir. Ainda assim, o Deus que chama à existência as coisas que não existem estava preparando o cenário para um milagre que seria o fundamento da fé de gerações futuras. A longa espera. Abraão tinha 75 anos quando ouviu pela primeira vez a promessa de que seria pai de uma grande nação. Durante anos, ele e Sara esperaram com expectativa, mas o ventre continuava fechado. A cada lua cheia, a cada estação que passava, a ausência de filhos se tornava mais dolorosa. A esterilidade, na cultura antiga, não era apenas uma frustração pessoal, mas também uma vergonha social. As mulheres estéreis eram vistas como amaldiçoadas, e os homens sem filhos eram considerados sem futuro. Sara carregava em silêncio o peso da sua condição, enquanto Abraão tentava se apegar à palavra que ouvirá do Senhor. O tempo, no entanto, parecia o maior inimigo. O casal envelhecia, e o natural se tornava cada vez mais improvável. Mas é justamente nesse ponto que a fé é refinada, quando a lógica humana se esgota, a graça divina se manifesta. A tentação da solução humana. A espera prolongada levou Sara a propor uma solução segundo os costumes da época. Ela ofereceu sua serva, Agar, para gerar um filho em nome dela. Abraão aceitou, e Ismael nasceu. Embora fosse fruto da carne, Ismael representava o desejo humano de ajudar a Deus a cumprir suas promessas. Mas o Senhor deixou claro que Ismael não seria o herdeiro da promessa. A descendência prometida viria de Sara, e não de outra mulher. Deus queria mostrar que seu plano não dependia da engenhosidade humana, mas de sua soberania e poder. Esse episódio ensina uma verdade profunda, e a fé é muitas vezes desafiada pela impaciência. Quando tentamos resolver pelas nossas mãos aquilo que só Deus pode realizar, criamos complicações que atravessam gerações. A renovação da promessa. Em Gênesis 17, Deus apareceu novamente a Abraão, reafirmando a aliança e mudando seu nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. Sara também recebeu um novo nome, de Sarai para Sara, princesa. A mudança de nomes não era um detalhe superficial, mas um sinal de transformação espiritual. Deus estava dizendo: eu vou redefinir sua identidade, não segundo a esterilidade, mas segundo a promessa. Abraão riu ao ouvir que teria um filho na velhice. Sara, mais tarde, também riria ao receber a notícia, mas seu riso era misto de incredulidade e esperança. Esse riso se tornaria profético, pois o nome Isaac significa exatamente isso, e riso. O milagre do nascimento. Finalmente, no tempo determinado por Deus, a promessa se cumpriu. Sara concebeu e deu à luz Isaac. A Escritura descreve com simplicidade, mas com profundidade, esse momento histórico. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. GN 21:2. A fidelidade de Deus se revelou no detalhe mais importante, e ao tempo determinado. Nem antes, nem depois. O milagre não aconteceu quando Sara ainda tinha forças para gerar naturalmente, mas quando tudo parecia impossível. Sara exclamou: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Gênesis 21:06. Aquele menino era o testemunho vivo de que nada é impossível para o Senhor.
O riso de incredulidade transformou-se em riso de alegria, e cada sorriso de Isaque lembrava a família que a promessa de Deus é imutável. Isaque, filho da promessa. Isaque não era apenas mais um filho, ele era o filho da promessa, o elo entre a palavra de Deus e a realidade. Nele se cumpria a profecia de que Abraão seria pai de uma grande nação. A vida de Isaque, desde o nascimento, foi marcada pela graça. Ele não era fruto da força ou da estratégia humana, mas do poder de Deus. Por isso, todo o futuro de Abraão e da aliança dependia dele. O nascimento de Isaque também traz uma lição para todos os que esperam por promessas, e Deus não esquece, não atrasa e não falha. Sua resposta pode demorar do ponto de vista humano, mas sempre vem no tempo perfeito. Lições espirituais do nascimento de Isaque. A espera faz parte do plano. Deus poderia ter dado a Abraão um filho logo no início, mas escolheu moldar sua fé durante décadas. As soluções humanas geram complicações. Ismael trouxe rivalidade e divisão, mas Isaque trouxe o cumprimento da promessa. Deus redefine identidades. Abrão e Sarai se tornaram Abraão e Sara, mostrando que o Senhor vê além das limitações humanas. O impossível é o campo de atuação de Deus. Ele realiza quando tudo parece perdido, para que ninguém se glorie em si mesmo. A alegria é fruto da fidelidade divina. O riso de Isaque simboliza a transformação da dor em alegria, da vergonha em honra, preparando o coração para o futuro. O nascimento de Isaque foi a prova de que Deus cumpre o que promete. Mas, ao mesmo tempo, foi a preparação para a maior prova da fé de Abraão. O filho que representava esperança, continuidade e futuro seria também o centro de um teste que abalaria os alicerces da confiança humana. Ao olhar para Isaque, Abraão via não apenas um filho amado, mas também o cumprimento de décadas de espera. É exatamente por isso que, no Monte Moriá, o desafio seria tão profundo, confiar em Deus mesmo que isso significasse entregar aquilo que mais amava. Conclusão. O nascimento de Isaque é um dos episódios mais belos e marcantes da narrativa bíblica. Ele nos ensina que a promessa de Deus pode tardar aos olhos humanos, mas jamais falha. Mostra que a fé é provada na espera e que a alegria chega no tempo perfeito. Assim como Abraão e Sara, cada pessoa que caminha com Deus é convidada a rir de alegria quando a promessa finalmente se cumpre. E cada Isaque gerado pela fé é um lembrete eterno de que o Senhor é fiel. Capítulo 3 – O crescimento de Isaque e a festa da promessa. O nascimento de Isaque foi um divisor de águas na vida de Abraão e Sara. Ele representava não apenas o cumprimento de uma promessa, mas também o início de uma nova fase, e a experiência concreta de criar e educar o filho da promessa. O menino cresceu diante dos olhos de seus pais como um lembrete constante da fidelidade de Deus. Cada sorriso, cada palavra balbuciada, cada passo vacilante de Isaque era uma renovação do pacto divino. Esse capítulo da narrativa bíblica nos apresenta momentos singulares, como a festa do desmame de Isaque e os primeiros conflitos familiares que surgiram a partir desse novo cenário. O crescimento de Isaque não foi apenas físico, mas também espiritual, pois nele Deus estava preparando a continuidade da aliança. O crescimento sob a graça. Isaque cresceu em um ambiente marcado pela fé. Abraão, já com idade avançada, e Sara, que experimentara a vergonha da esterilidade, cuidavam do menino com zelo especial. Eles sabiam que aquele filho não era fruto de suas forças, mas da intervenção sobrenatural de Deus. Cada etapa do desenvolvimento de Isaque, desde os primeiros anos até a infância, era celebrada como uma vitória da promessa. Ao vê-lo crescer forte e saudável, o casal percebia que a fidelidade de Deus não apenas dera início à promessa, mas também sustentava sua realização. O próprio nome de Isaque, que significa riso, refletia essa atmosfera. Ele era motivo de alegria não apenas para seus pais, mas também para todos que testemunhavam o milagre. A festa do desmame. Na cultura antiga, o desmame de uma criança era um marco importante, geralmente ocorrendo entre 2 e 3 anos de idade. Representava a passagem da fase mais frágil da vida para um período de maior estabilidade. Abraão celebrou essa transição com uma grande festa. Cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Gênesis 21:08.
Esse banquete tinha um significado especial. Não era apenas a comemoração de um marco natural da infância, mas também a celebração de um milagre em andamento. Isaque não era um filho qualquer, ele era o filho da promessa, o herdeiro da aliança. Cada detalhe de sua vida era digno de celebração. A festa do desmame também apontava para uma verdade espiritual, e a promessa de Deus amadurece com o tempo. Assim como Isaque crescia e deixava para trás a dependência do leite materno, também a fé de Abraão e Sara amadurecia, aprendendo a confiar em Deus não apenas no nascimento do milagre, mas também em seu crescimento. O conflito com Ismael. Entretanto, a alegria da festa foi marcada por um conflito familiar. O texto bíblico nos diz que Sara viu Ismael, filho de Agar, zombando de Isaque. Essa zombaria não era apenas uma brincadeira infantil, era um reflexo das tensões profundas entre os dois filhos e suas mães. Ismael era mais velho e, por tradição, teria direito à herança de Abraão. Mas Deus havia deixado claro que o pacto se cumpriria em Isaque. A presença dos dois meninos simbolizava a luta entre a promessa divina e as soluções humanas. Sara, movida por esse discernimento, pediu a Abraão que despedisse Agar e Ismael. Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Gênesis 21h10. O pedido foi doloroso para Abraão, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus confirmou que Sara estava certa, pois a promessa não seria compartilhada. Esse episódio mostra que a promessa de Deus exige exclusividade. Não há como misturar a obra da carne com a obra do Espírito. O plano divino não se apoia em soluções humanas, mas naquilo que ele mesmo estabelece. Lições do conflito. A história de Isaque e Ismael transcende o aspecto familiar e se torna um símbolo espiritual, como o apóstolo Paulo mais tarde explicaria em Gálatas 4. Ismael representa a carne, o esforço humano, enquanto Isaque representa o espírito, o cumprimento sobrenatural da promessa. O conflito entre os dois nos lembra que, em nossa vida espiritual, a carne e o espírito estão em constante oposição. A herança de Deus pertence apenas ao que nasce da promessa, não ao que nasce do esforço humano. A alegria da promessa. Apesar das tensões, Isaque continuou a crescer como o centro da promessa. Cada fase de sua vida era um lembrete de que Deus havia transformado o impossível em realidade. Abraão e Sara experimentavam, dia após dia, a alegria de ver a fidelidade do Senhor se manifestando de forma prática. A festa do desmame, celebrada com banquete, simboliza algo maior, a alegria de cada etapa cumprida da promessa de Deus. Não apenas o início, mas também o progresso e o amadurecimento são dignos de celebração. Assim como Abraão festejou o crescimento de Isaque, também somos convidados a celebrar cada pequena vitória da fé, cada passo de avanço, cada sinal de que a promessa está viva e crescendo em nossas vidas. Lições espirituais do crescimento de Isaque. O milagre continua após o início. O nascimento de Isaque foi o começo, mas Deus também sustentou seu crescimento. Cada fase merece celebração, assim como o desmame foi comemorado. Também devemos valorizar cada etapa da promessa de Deus em nós. A carne e o espírito não podem coexistir. Isaque e Ismael simbolizam duas naturezas em conflito, apenas a promessa herda o pacto. A alegria é fruto da fidelidade divina. O riso de Isaque se estendia por sua infância, lembrando que Deus transforma lágrimas em festa. A obediência exige decisões difíceis. Abraão precisou despedir Agar e Ismael, mostrando que seguir a promessa exige desapego do que é apenas humano. Preparando o coração para o Moriá. O crescimento de Isaque preparava o cenário para o maior teste de Abraão. Quanto mais Isaque crescia, mais Abraão o amava, e mais clara se tornava a promessa. No entanto, era justamente essa ligação profunda que faria do Monte Moriá um lugar de decisão. Antes da prova final, Deus permitiu que Abraão experimentasse a alegria plena da paternidade e do cumprimento da promessa. O riso e a festa prepararam o coração para o sacrifício e a obediência. Conclusão. O crescimento de Isaque e a festa do desmame são capítulos preciosos na história da fé. Eles nos ensinam que a promessa de Deus não apenas nasce, mas também cresce, amadurece e se manifesta em etapas que devem ser celebradas.
Ao mesmo tempo, lembram-nos que a promessa exige exclusividade, e que o caminho da fé implica separar o que é carnal do que é espiritual. No meio da alegria e do riso, também há decisões difíceis, mas sempre com a certeza de que Deus é fiel para sustentar aquilo que Ele mesmo iniciou. Capítulo 4 – A prova suprema, o chamado ao sacrifício. A vida de Abraão até aqui havia sido marcada por promessas, esperas, falhas, restaurações, finalmente, pelo milagre do nascimento de Isaque. O filho da promessa crescerá, tornando-se a alegria de seus pais e o elo vivo da aliança entre Deus e Abraão. Contudo, o que parecia o ápice da história era, na verdade, a preparação para a prova mais intensa que já enfrentaria, e a ordem divina para sacrificar o próprio filho. Essa narrativa, registrada em Gênesis 22, não é apenas uma história de obediência, mas um dos textos mais profundos e enigmáticos da Bíblia. É, ao mesmo tempo, um relato histórico e uma poderosa tipologia profética, apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. O chamado inesperado. O texto inicia de forma direta. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, e a Abraão. E ele disse, e eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. GN 22:1, 2. Cada palavra desse chamado é carregada de peso. Teu filho, não era um servo, um bem ou um animal, era o filho. Teu único filho, a Deus destaca Isaque como único, mesmo que Ismael existisse. Isso porque Isaque era o filho da promessa, o herdeiro espiritual. A quem amas, ao Senhor reconhece o afeto profundo de Abraão. Oferece-o em holocausto, o pedido é radical, e um sacrifício total, queimado no altar. Esse chamado não era apenas uma ordem, mas um teste da essência da fé de Abraão. A questão não era apenas se Abraão confiava em Deus, mas se confiava acima da promessa. A madrugada da obediência. A reação de Abraão é surpreendente. O texto bíblico diz que ele levantou-se de madrugada, preparou o jumento, chamou 2 servos e Isaque, e partiu em direção a Moriá. Não há registro de protestos, perguntas ou negociações. Isso não significa ausência de dor. O silêncio de Abraão é eloquente, por dentro. Certamente sua alma estava dilacerada, mas sua fé o impulsionava a obedecer. Ele sabia que o mesmo Deus que havia dado Isaque poderia restaurá-lo, ainda que dos mortos. HB 11h19. A madrugada da partida revela a prontidão de quem confia. Abraão não adiou, não tentou ganhar tempo, não buscou alternativas. Ele se levantou e caminhou em direção ao impossível. 3 dias de caminhada. O trajeto até Moriá durou 3 dias. 3 longos dias em que cada passo ecoava a dor da prova. O silêncio deve ter sido pesado. Abraão carregava em seu coração o dilema entre o amor pelo filho e a obediência ao Senhor. Cada olhar de Isaque, cada palavra durante a viagem, devia ferir ainda mais o coração de Abraão. No entanto, ao mesmo tempo, esses 3 dias também foram um exercício de fé, pois lhe deram tempo para refletir e reafirmar sua confiança em Deus. Interessante notar que, simbolicamente, Isaque esteve amorto para Abraão durante esses 3 dias de caminhada. Apenas no momento em que o substituto foi provido, ele foi restaurado à vida. A pergunta de Isaque. Chegando perto do monte, Abraão disse aos servos que ficassem para trás, declarando: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22h05. Essa declaração revela a fé de Abraão, tornaremos. Ele cria que voltaria com Isaque, de uma forma ou de outra. Enquanto subiam, Isaque carregava a lenha do sacrifício, e perguntou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22h07. A pergunta do filho é talvez uma das mais comoventes da Escritura. Abraão responde com uma frase profética que atravessa os séculos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22h08.
Essa resposta é ao mesmo tempo evasiva e reveladora. E aponta diretamente para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1h29. O altar do sacrifício. No cume do monte, Abraão construiu um altar, colocou a lenha em ordem, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. Esse ato mostra a obediência não apenas de Abraão, mas também de Isaque. O jovem poderia ter resistido, mas se submeteu, confiando em seu pai e no Deus de seu pai. Quando Abraão estendeu a mão para sacrificar o filho, a voz do anjo do Senhor o interrompeu. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22h12. A prova havia cumprido seu propósito. Deus não queria o sangue de Isaque, mas o coração de Abraão. O cordeiro substituto. Logo em seguida, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no mato. Ele o tomou e o ofereceu em lugar de seu filho. Esse momento é de significado profundo. O cordeiro substituto aponta para Cristo, o sacrifício perfeito que tomou o nosso lugar. Assim como Isaque foi poupado pela provisão de Deus, nós também somos poupados porque Jesus, o Cordeiro de Deus, foi entregue em nosso lugar. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", a YHWH, expressão que ecoa até hoje como símbolo da fidelidade de Deus em prover não apenas recursos, mas a própria salvação. A confirmação da promessa. Após a prova, o anjo do Senhor reafirmou a aliança com Abraão. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. GN 22:16-17. Essa reafirmação não era apenas uma promessa de descendência numerosa, mas também uma confirmação do propósito redentor. Por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas, promessa cumprida em Cristo. Lições espirituais da prova. A fé é provada no que mais amamos. Deus pediu a Abraão o seu bem mais precioso. A obediência exige prontidão. Abraão levantou-se cedo, sem hesitar. A fé olha além da circunstância. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque. Deus não quer o sacrifício da promessa, mas o coração do homem. O teste era sobre confiança absoluta. O Senhor proverá. A provisão do Cordeiro é a antecipação do sacrifício de Cristo. Conclusão. O chamado ao sacrifício foi a prova suprema de Abraão. No Monte Moriá, ele demonstrou que confiava em Deus acima de tudo, até mesmo acima da promessa mais preciosa que havia recebido. Esse episódio nos ensina que a fé verdadeira não é apenas esperar ou receber, mas também entregar. O altar do Moriá aponta para o Calvário, onde o próprio Deus não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós. Abraão é chamado a pai da fé porque aprendeu que Deus é digno de confiança mesmo quando o pedido parece impossível. E, assim como no Monte Moriá, também em nossas vidas, sempre podemos declarar: "No monte do Senhor se proverá". Capítulo 5 – O altar do Moriá e o significado profético. O episódio do sacrifício de Isaque não termina apenas com a obediência de Abraão e a provisão de um cordeiro substituto. Ele abre uma dimensão profética que atravessa toda a Escritura, alcançando seu clímax na obra de Cristo no Calvário. O Monte Moriá não é apenas um local geográfico, mas um símbolo eterno da providência divina, do amor redentor e da fé que transcende a razão. O significado de Moriá. O texto de Gênesis 22 registra que Deus ordenou a Abraão que levasse Isaque à terra de Moriá, a fim de sacrificá-lo sobre um monte específico. O termo Moriá significa "o Senhor proverá" ou "a visão de Javé". Esse nome já contém em si o núcleo da mensagem do episódio, a provisão divina diante da entrega humana. No exato lugar onde Abraão ergueu o altar, Deus mostrou que sua graça sempre precede o homem, e que nenhum sacrifício humano poderia se comparar àquilo que ele mesmo providenciaria no futuro. Curiosamente, séculos depois, esse mesmo monte seria identificado como o local onde Salomão edificaria o templo em Jerusalém, 2 Cr 3:01. Isso conecta o altar de Abraão ao culto sacrificial de Israel e, por fim,
ao sacrifício de Cristo na cruz, que ocorreu nas proximidades, em Jerusalém. O altar de Abraão. Abraão, em obediência, construiu um altar sobre o monte. Esse altar era mais do que pedras empilhadas, que era a representação visível da fé que entrega tudo diante de Deus. O altar como lugar de entrega, Abraão colocou no altar aquilo que lhe era mais precioso. O altar como lugar de obediência, ele não questionou, não resistiu, mas confiou. O altar como lugar de substituição, o cordeiro provido por Deus ocupou o lugar de Isaque. Na espiritualidade bíblica, o altar é sempre um ponto de encontro entre o homem e Deus. É lugar de sacrifício, mas também de revelação. No Moriá, Abraão não apenas entregou seu filho, mas recebeu uma nova dimensão da revelação de Deus. Ele é YHWH, o Senhor que provê. O significado profético do cordeiro. O carneiro preso pelos chifres e oferecido no lugar de Isaque é um dos símbolos mais claros de Cristo no Antigo Testamento. Substituição, assim como o carneiro substituiu Isaque, Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Providência divina, o cordeiro não foi escolhido por Abraão, mas provido por Deus. Isso aponta para a soberania da salvação, que não vem do esforço humano, mas da graça. Sacrifício definitivo, os cordeiros sacrificados no Antigo Testamento eram apenas sombras, mas Cristo, o Cordeiro de Deus, ofereceu-se de uma vez por todas, HB 10:10. Essa cena, portanto, é uma antecipação da cruz. O Pai entrega o Filho, mas providência, no próprio Filho, a redenção da humanidade. Moriá e o Templo de Jerusalém. Séculos depois, o rei Salomão edificou o templo no Monte Moriá, 2 Cr 3:1. O mesmo lugar em que Abraão quase sacrificou Isaque tornou-se o centro do culto de Israel, onde diariamente cordeiros eram oferecidos em sacrifício. Isso não é coincidência, o altar do templo era uma continuidade profética do altar de Abraão. Cada sacrifício ali oferecido apontava para a verdade revelada no Moriá: o Senhor proverá. Assim, a ligação entre Moriá e Jerusalém mostra a linha contínua da revelação de Deus. No Moriá, Deus proveu um cordeiro para Abraão. No templo, cordeiros são oferecidos continuamente. No Calvário, Deus proveu o cordeiro definitivo, seu próprio filho. O paralelo entre Isaque e Cristo. O episódio de Gênesis 22 possui paralelos impressionantes com a obra de Cristo. O filho amado, Isaque, é chamado de o teu único filho, a quem amas, a Gênesis 22:2. Cristo é o filho amado do Pai, NT 3:17. O sacrifício voluntário, Isaque se deixa amarrar e deitar sobre o altar. Cristo, também, voluntariamente se entrega, Jó 10:18. A lenha carregada, Isaque carrega a lenha do holocausto. Cristo carrega a cruz. O terceiro dia, Isaque esteve simbolicamente morto por 3 dias de caminhada. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O cordeiro substituto, Isaque, é poupado por um cordeiro. A humanidade é poupada pelo Cordeiro de Deus. Esses paralelos não são acidentais, mas revelam o caráter tipológico da narrativa. O Espírito Santo, desde Gênesis, já apontava para a obra redentora de Cristo. O Senhor proverá. A declaração de Abraão, no monte do Senhor se proverá, a Gênesis 22:14, é uma das mais poderosas da Escritura. Ela não se limita ao episódio histórico, mas é uma profecia que se cumpre plenamente em Cristo. No Moriá, Deus proveu um cordeiro substituto. No Calvário, Deus proveu seu próprio Filho. Essa promessa ecoa até hoje em nossas vidas. Quando somos chamados a entregar algo no altar, podemos confiar que Deus proverá não apenas os recursos, mas também a graça, a força e, acima de tudo, a redenção eterna. Lições espirituais do altar de Moriá. O altar é o lugar da prova suprema. Deus prova nossa fé no que mais amamos. Deus sempre provê no altar, não há entrega sincera sem provisão divina. O altar de Abraão aponta para a cruz de Cristo, toda fé genuína culmina no sacrifício de Jesus. A verdadeira adoração envolve entrega. Abraão subiu para adorar, a Gênesis 22:05. A adoração não é apenas cântico, mas entrega total a Deus.
O altar nos ensina a confiança. O mesmo Deus que pediu o sacrifício também providenciou o substituto. O Moriá espiritual em nossa vida. Assim como Abraão, cada crente é chamado a passar pelo seu Moriá. É o lugar em que Deus pede aquilo que guardamos com mais apego. Pode ser um sonho, um projeto, um relacionamento, ou até mesmo nossa própria vontade. No altar, descobrimos se nossa fé está firmada na promessa ou no Deus da promessa. E, quando entregamos, experimentamos a provisão de YHWH-Jiré. Cristo é o nosso Moriá definitivo. Nele, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. RN 8h32. Assim, podemos crer que, junto com Ele, o Senhor proverá todas as coisas de que precisamos. Conclusão. O Monte Moriá é um marco da fé e da revelação. Nele, Abraão aprendeu que Deus é digno de confiança absoluta. Nele, Israel edificou o templo e manteve a memória da provisão divina. Nele, a humanidade contemplou a plenitude da salvação no sacrifício de Cristo. O altar de Moriá não é apenas uma lembrança do passado, mas um chamado presente, confiar, obedecer e entregar, certos de que no monte do Senhor sempre se proverá. Assim, a história de Abraão e Isaque transcende o tempo, revelando que o Deus que provê continua a agir na vida daqueles que, como Abraão, estão dispostos a erguer altares de fé e entrega. Capítulo 6 – A voz do anjo e a confirmação da aliança. O clímax da narrativa em Gênesis 22 chega no momento em que a obediência de Abraão atinge seu ponto máximo. O patriarca ergue a faca para sacrificar seu filho amado. A cena é carregada de silêncio, tensão e fé. Porém, antes que a lâmina desça, a voz do anjo do Senhor ressoa do céu e interrompe o ato, revelando o verdadeiro propósito da prova. Essa intervenção celestial não apenas salvou a vida de Isaque, mas também estabeleceu uma das revelações mais profundas da Bíblia sobre fé, obediência e a fidelidade do Deus da aliança. A voz que vem do céu. O texto sagrado relata: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e a Abraão. Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Gênesis 22h11. A repetição do nome expressa a urgência e a intensidade do chamado. Abraão já havia respondido a eis-me aqui 3 vezes nesse capítulo, já ao ser chamado por Deus para o sacrifício. V1, ao responder a Isaque durante a caminhada. V7, e agora diante do anjo. Cada resposta demonstra sua prontidão diante do Senhor, independentemente da situação. A voz do anjo revela o caráter de Deus. Ele não deseja a morte do filho, mas a demonstração da fé do pai. O Senhor não se deleita em sacrifícios humanos, algo comum nas culturas pagãs da época, mas prova que seu plano é diferente, centrado na obediência e confiança. A proibição divina. O anjo declara: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22h12. Essa ordem traz 3 revelações fundamentais. A proibição do sacrifício humano. Deus rejeita a prática bárbara comum entre povos idólatras. Ele não é um Deus sanguinário, mas o Senhor da vida. A aprovação da fé de Abraão. O teste não visava a morte de Isaque, mas a confirmação da obediência de Abraão. A consagração de Isaque como filho da promessa. Ao ser poupado, Isaque reafirma seu papel no cumprimento da aliança divina. Esse momento é crucial. Abraão aprendeu que Deus não deseja sacrifícios humanos, mas sim corações rendidos. A obediência interior vale mais do que qualquer ritual externo. A confirmação do temor a Deus. A frase do anjo, agora sei que temes a Deus, não significa que o Senhor ignorava a fé de Abraão, mas que ela foi manifestada de forma visível. A fé, invisível no coração, se torna concreta na ação. O temor a Deus, nesse contexto, não é medo servil, mas reverência absoluta, confiança plena, submissão sem reservas. Abraão mostrou que Deus era mais importante que o próprio filho, mais precioso que a promessa recebida, mais digno que qualquer afeto humano. Esse temor não gera afastamento, mas aproximação. Abraão não se distanciou de Deus diante da prova, ao contrário,
demonstrou que nada poderia abalar sua confiança no Senhor. O carneiro substituto. Após a intervenção, Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele oferece o animal em holocausto no lugar de seu filho. Gênesis 22:13. Esse ato é a consumação do ensino divino. Deus não pede o sangue humano, mas ele mesmo providencia o substituto. O carneiro substituto aponta profeticamente para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Assim como Isaque foi poupado, nós também somos poupados do juízo porque Cristo tomou o nosso lugar. A confirmação da aliança. Depois do sacrifício do carneiro, o anjo do Senhor brada novamente dos céus, desta vez trazendo uma reafirmação da promessa feita a Abraão. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. GN 22:16-18. Esse juramento divino é único na Escritura, e Deus jura por si mesmo. Não há nada maior do que ele para servir de garantia. Isso demonstra a firmeza absoluta da promessa. Os elementos principais da renovação da aliança são: bênção abundante, Deus reafirma sua intenção de abençoar Abraão. Descendência incontável, estrelas e areia ilustram a imensidão da posteridade prometida. Vitória sobre os inimigos, a descendência possuirá a porta dos inimigos, símbolo de domínio e vitória. Bênção universal, todas as nações serão abençoadas por meio da descendência de Abraão, apontando diretamente para Cristo. GL 3:16. A obediência que gera a bênção. A chave de toda essa promessa está resumida na frase final: porquanto obedeceste à minha voz. A obediência de Abraão não foi apenas um ato momentâneo, mas o reflexo de uma vida inteira marcada por confiança e entrega. Essa obediência trouxe impacto não apenas para sua família, mas para toda a humanidade, pois dela nasceu o plano redentor em Cristo. Assim, aprendemos que a obediência de um homem pode se tornar o canal de bênção para milhões. Nossa fidelidade a Deus tem alcance muito além de nossa compreensão imediata. A voz que continua a falar. A voz que chamou Abraão no Moriá continua ecoando através das Escrituras. Cada vez que lemos esse relato, somos lembrados de que Deus não deseja nosso sacrifício destrutivo, mas nossa entrega amorosa. Essa voz nos chama a confiar quando a prova parece impossível, a obedecer quando a razão não compreende, e a crer que o Senhor proverá em todos os aspectos da vida. O impacto espiritual da cena. A intervenção do anjo nos ensina algumas verdades eternas. Deus conhece a fé pelo fruto da obediência, não basta dizer que confiamos, é preciso demonstrar. Deus não pede o impossível sem oferecer provisão, ele sempre prepara a saída. A prova de fé é também uma revelação de Deus. Abraão conheceu o Senhor como YHWH-Jiré. Toda obediência gera aliança mais firme, o sacrifício de Abraão consolidou a promessa. Conclusão. O Monte Moriá não foi o lugar da morte de Isaque, mas da revelação de um Deus que prova para confirmar, que pede entrega mas oferece substituição, que exige obediência mas concede bênção. A voz do anjo interrompeu a tragédia e transformou o altar em um palco de graça e promessa. Ali, Abraão não apenas entregou seu filho, mas recebeu uma visão mais profunda do caráter de Deus e da certeza de que a descendência prometida traria a bênção a todas as nações. O que começou como um chamado ao sacrifício terminou como uma proclamação da fidelidade divina. O altar do Moriá tornou-se, assim, um memorial eterno de que o Senhor não exige o que destrói, mas provê aquilo que salva. Capítulo 7 – O Monte do Senhor se mostrará. O clímax espiritual do episódio de Abraão e Isaque em Gênesis 22 encontra-se na declaração final do patriarca, ao dar nome ao lugar onde quase sacrificará seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, como se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22:14. Essa afirmação transcende o episódio em si,
tornando-se uma profecia que ecoa através de toda a história bíblica. Não se trata apenas de um testemunho do que Deus fez por Abraão, mas de uma promessa contínua de que no monte do Senhor sempre haverá provisão. O significado do nome. O nome hebraico dado por Abraão foi YHWH-Jireh, ou Jeová-Jireh, que pode ser traduzido como ao Senhor proverá ou ainda ao Senhor verá. A raiz do termo traz a ideia de haver para prover, ou seja, um Deus que contempla a necessidade e age para suprir. Essa revelação é poderosa. Abraão entendeu que Deus não apenas sabia de sua angústia, mas já havia preparado a solução antes mesmo do ato final. O carneiro preso no arbusto não surgiu por acaso, mas estava ali pela providência divina. Assim, o monte foi marcado como memorial eterno da fidelidade de Deus, ensinando que ele não abandona aqueles que confiam em sua voz. Um provérbio para Israel. O texto bíblico acrescenta, como se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22:14. Isso significa que, mesmo séculos depois, o povo de Israel repetia essa expressão como um ditado popular, lembrando que Deus sempre providência para os que o buscam. Esse provérbio alimentava a fé nacional e fortalecia a confiança do povo em tempos de crise. Quando enfrentavam batalhas, fome ou perseguição, podiam lembrar-se, no monte do Senhor se proverá. Era mais que memória histórica, era uma promessa viva, transmitida de geração em geração. O monte e o templo. Com o passar do tempo, esse monte ganhou ainda mais significado. Conforme o relato em 2 Crônicas 3:1, foi no Monte Moriá que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. O mesmo lugar onde Abraão ergueu o altar tornou-se o coração do culto de Israel. Ali, diariamente, cordeiros eram oferecidos como sacrifício, apontando para a provisão divina. Essa conexão não é coincidência, mas plano soberano de Deus. No mesmo monte onde ele providenciou um substituto para Isaque, ele estabeleceu o sistema sacrificial que prepararia o caminho para a obra definitiva de Cristo. O monte e o Calvário. A expressão "a no monte do Senhor se proverá" alcança seu ápice no Novo Testamento. Nas proximidades do mesmo conjunto montanhoso, em Jerusalém, ergueu-se outro altar, a cruz do Calvário. Ali, Deus não apenas proveu um carneiro para substituir Isaque, mas entregou o seu próprio filho como cordeiro perfeito. O que era sombra em Gênesis 22 tornou-se realidade em Cristo. Abraão quase sacrificou seu filho, mas Deus poupou Isaque. O Pai Celestial não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós. RM 8:32. O cordeiro de Abraão foi achado preso num arbusto, Jesus foi coroado com espinhos. No Moriá, um cordeiro substituiu um homem. No Calvário, o cordeiro substituiu toda a humanidade. Assim, o monte do Senhor se mostrou não apenas como lugar de provisão momentânea, mas como palco da redenção eterna. A provisão de Deus é completa. O que significa, afinal, dizer que no monte do Senhor se proverá? Significa que Deus cuida de todas as dimensões da vida de seu povo. Provisão material, ele supre as necessidades físicas, como fez com o carneiro para Abraão. Provisão espiritual, ele oferece perdão, graça e salvação através de Cristo. Provisão eterna, ele prepara a vida eterna para todos os que confiam em seu Filho. Essa promessa não é limitada ao passado, mas permanece válida para nós. O mesmo Deus que viu a fé de Abraão vê nossas lutas hoje e continua a prover. Um monte como lugar de encontro. O monte, na Bíblia, é frequentemente o cenário de encontros decisivos com Deus. No Sinai, Moisés recebeu a lei. No Carmelo, Elias orou e o fogo desceu. No Monte das Oliveiras, Jesus orou antes da cruz. O Monte Moriá é mais um desses lugares sagrados, o espaço em que Deus se revela como provedor. É o ponto de convergência entre a entrega humana e a graça divina. Assim, cada crente é chamado a subir seu próprio Monte Moriá, a não necessariamente um lugar físico, mas uma experiência espiritual de entrega total a Deus, confiando que ali o Senhor se mostrará e proverá. Lições espirituais do Monte do Senhor. Deus vê antes de nós. Abraão não sabia como terminaria a prova, mas Deus já havia providenciado o carneiro.
Deus prova para revelar, a fé de Abraão foi provada, e em sua obediência a Deus revelou seu caráter. Deus provê no momento certo, o carneiro não apareceu antes nem depois, mas exatamente na hora necessária. Deus provê além da expectativa, Abraão esperava oferecer seu filho, Deus lhe deu de volta Isaque e ainda revelou um plano maior. Deus provê de forma definitiva em Cristo, todo o sistema sacrificial apontava para o sacrifício único do Filho de Deus. O monte do Senhor hoje. O provérbio antigo, no monte do Senhor se proverá, continua válido para cada geração. Hoje, não subimos a Jerusalém para oferecer cordeiros, pois o sacrifício perfeito já foi realizado. Mas espiritualmente, cada vez que enfrentamos provas, podemos lembrar, no altar da cruz, Deus já providenciou tudo o que precisamos. Para o pecador, há perdão. Para o cansado, há descanso. Para o aflito, há consolo. Para o crente, há vitória. Tudo foi providenciado em Cristo. Ele é a resposta eterna para nossas necessidades. Conclusão. O monte do Senhor é mais que um lugar geográfico, é o símbolo da fidelidade divina que não falha. Abraão o conheceu como YHWH, o Deus que provê. Israel o conheceu como o monte do templo, onde cordeiros eram sacrificados. A igreja o conhece como Calvário, onde o Filho de Deus foi entregue por nós. Em cada etapa da história da redenção, o monte do Senhor se mostra como lugar de provisão, de revelação e de encontro com Deus. Por isso, o testemunho de Abraão permanece atual, no monte do Senhor se proverá. Essa não é apenas uma frase de consolo, mas uma verdade eterna. Sempre que a fé nos levar ao limite, podemos crer que, no lugar da entrega, Deus se mostrará fiel e providenciará o que é necessário. Capítulo 8 – O altar, a lenha e a faca. A narrativa de Gênesis 22 não poupa detalhes quando descreve o momento em que Abraão, obedecendo à voz de Deus, preparou tudo para oferecer seu filho em sacrifício. O Espírito Santo inspirou Moisés a registrar não apenas a ordem divina, mas também os instrumentos usados, o altar, a lenha e a faca. Cada um desses elementos carrega uma simbologia profunda, revelando aspectos do relacionamento entre Deus e o homem, da fé de Abraão e, sobretudo, da obra redentora de Cristo, o verdadeiro Cordeiro. O altar e lugar de entrega. O altar sempre ocupou o lugar central na relação entre Deus e seu povo. Desde os tempos mais antigos, homens erigiam altares para invocar o nome do Senhor, oferecer sacrifícios e expressar sua fé. No caso de Abraão, o altar em Moriá não era um mero símbolo de devoção, mas o lugar onde ele deveria entregar aquilo que lhe era mais precioso, seu filho Isaque. Significado espiritual do altar. Lugar de entrega total, o altar é onde a vontade humana morre para que a vontade divina prevaleça. Abraão não foi chamado a entregar apenas bens ou animais, mas o próprio filho da promessa. Lugar de comunhão, no altar, o homem encontra a Deus. É um ponto de convergência entre o céu e a terra, onde a obediência humana encontra a graça divina. Lugar de memória, cada altar erguido por Abraão tinha um significado histórico. Em Moriá, ele construiu um altar que se tornaria a memória eterna da provisão de Deus. Paralelo com Cristo. O Calvário foi o altar onde Deus entregou seu Filho unigênito. Ali, Cristo se ofereceu voluntariamente em obediência ao Pai. Assim como Abraão ergueu o altar no Moriá, o Pai Celestial ergueu a cruz como altar supremo da redenção. A lenha, o peso do sacrifício. Outro detalhe impressionante é que Isaque carregou a lenha do holocausto. Esse gesto, aparentemente simples, contém um simbolismo poderoso, o filho carregando sobre si o instrumento de sua própria entrega. O significado da lenha. O peso da obediência, para Isaque, a lenha representava a obediência silenciosa. Ele não resistiu ao carregar aquilo que seria usado em seu próprio sacrifício. A preparação do sacrifício, a lenha não era algo supérfluo, mas essencial. Sem ela, o holocausto não poderia ser consumido pelo fogo. O fardo da vida, a lenha pode ser vista como um símbolo do peso que cada um carrega em sua caminhada de fé. Isaque e Jesus. A imagem de Isaque carregando a lenha aponta diretamente para Jesus carregando a cruz.
Ambos sobem o monte, levando sobre os ombros o instrumento do sacrifício. Ambos caminham em silêncio, em obediência e confiança. Isaque carregou a lenha, mas foi poupado. Jesus carregou a cruz e foi imolado por nós. Essa conexão não é apenas literária, mas profética. A cena em Moriá antecipava o Gólgota, revelando que o Filho de Deus suportaria o peso da redenção. A faca, o julgamento. Se o altar representa a entrega e a lenha o peso da obediência, a faca simboliza o instrumento do julgamento. Ela estava nas mãos de Abraão, pronto para executar a ordem divina. O significado da faca. A justiça de Deus, a faca representa o julgamento que recaía sobre o pecado. Para que houvesse expiação, era necessário derramamento de sangue. A seriedade da obediência, Abraão não ergueu a faca como teatro, mas em obediência genuína. Ele estava pronto para completar o ato. O limite humano, a faca também revela até onde a fé pode ir. Abraão fez tudo o que estava ao seu alcance, mas foi Deus quem interveio para prover o substituto. Cristo e a faca. Na cruz, a faca do julgamento divino não foi suspensa. Sobre Jesus recaiu todo o peso da justiça de Deus. O que foi poupado em Isaque, não foi poupado em Cristo. Ele sofreu a condenação que era nossa, tornando-se o substituto perfeito. Os três elementos juntos. Quando colocamos o altar, a lenha e a faca lado a lado, percebemos que a narrativa de Gênesis 22 é um retrato completo da salvação. O altar representa a entrega. A lenha representa o peso do sacrifício. A faca representa o julgamento. Tudo converge para a revelação do Cordeiro Substituto, que une em si todos esses elementos. Aplicações espirituais para nós. Cada cristão é chamado a erguer altares, não altares físicos, mas espirituais, onde entregamos nossa vida, sonhos e vontades ao Senhor. Cada cristão carrega a sua lenha. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. MT 16h24. Assim como Isaque carregou a lenha e Cristo carregou a cruz, nós carregamos nossa própria cruz em obediência. Cada cristão encara a faca. A palavra de Deus é comparada a uma espada afiada, HB 4h12, que julga intenções e motivações. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos confronte, corte e transforme. O mistério da substituição. No momento em que Abraão ergue a faca, o anjo do Senhor o impede e mostra o carneiro preso nos arbustos. Ali se revela o mistério da substituição. Alguém morre no lugar de outro. A faca não caiu sobre Isaque. A lenha não consumiu Isaque. O altar não recebeu o corpo de Isaque. Tudo foi transferido para o carneiro. Essa substituição é a essência do Evangelho. Cristo morreu em nosso lugar, carregando em si a faca do julgamento, o peso da lenha e o altar da entrega. O altar da cruz. O Monte Moriá e o Calvário estão espiritualmente ligados. O que Abraão viveu em figura, o Pai Celestial realizou em plenitude. O altar se tornou a cruz. A lenha se tornou o madeiro. A faca se tornou o julgamento divino. O Cordeiro Substituto se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo apontava para Jesus. Conclusão. O altar, a lenha e a faca não são apenas elementos de uma narrativa antiga, mas símbolos vivos que falam da fé, da entrega e do amor de Deus. Abraão erigiu um altar de entrega, Isaque carregou a lenha em obediência, a faca esteve pronta para executar o julgamento. Mas Deus interveio, revelando o Cordeiro Substituto. No Calvário, tudo isso se cumpriu plenamente. Cristo foi o Cordeiro, carregou a cruz e recebeu o julgamento em nosso lugar. E por isso, hoje, temos vida e salvação. Assim, quando lembramos desses três elementos, somos chamados a viver em entrega, carregar com fé nossa cruz e confiar que, mesmo diante do julgamento, o sangue de Cristo nos garante perdão e redenção. Capítulo 9 – O Cordeiro Substituto. O ápice da narrativa em Gênesis 22 acontece quando, no momento mais dramático, Deus intervém e apresenta a Abraão o carneiro preso pelos chifres no arbusto. O pai da fé.
pronto para sacrificar seu filho, é interrompido pela voz celestial e, em vez de ver a morte de Isaac, contempla a provisão divina, um substituto para o sacrifício. Esse momento não é apenas um detalhe narrativo, mas o coração da revelação. Aqui, Deus introduz de maneira clara e simbólica a verdade central do Evangelho: alguém morre no lugar de outro. A intervenção divina. Abraão havia erguido o altar, colocado a lenha em ordem, amarrado Isaac e erguido a faca. Tudo estava pronto para o sacrifício. Mas no instante crucial, o anjo do Senhor o chama do céu. Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis 22:12. Esse chamado é um divisor de águas. Não era necessário que Isaac morresse, porque Deus já havia provado a fé e obediência de Abraão. Mas, mais do que isso, Deus estava preparando o cenário para revelar a substituição sacrificial. O carneiro preso no arbusto. Logo após ouvir a voz do anjo, Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Esse detalhe é carregado de significado. O carneiro não veio de Abraão, foi Deus quem proveu o animal. Isso mostra que a salvação não é fruto do esforço humano, mas da graça divina. Preso pelos chifres, o carneiro não podia escapar, estava destinado para aquele momento. Assim também Cristo se entregou voluntariamente, preso pela vontade do Pai e pelo amor à humanidade. O substituto de Isaac, em vez do filho, o carneiro é oferecido em holocausto. A morte não é evitada, mas transferida. Essa transferência é a essência da redenção. O princípio da substituição. A cena em Moriá estabelece de forma profética o princípio que percorrerá toda a Escritura, o sacrifício substitutivo. No Êxodo, o sangue do Cordeiro Pascal poupou as casas de Israel do anjo destruidor. Na lei mosaica, animais eram sacrificados no lugar dos pecadores, apontando para algo maior. Nos profetas, Isaías anuncia o servo sofredor que seria traspassado pelas nossas transgressões, aí 53:5. Tudo isso encontra raiz no carneiro que morreu no lugar de Isaac. Cristo, o verdadeiro Cordeiro. O Novo Testamento confirma que essa tipologia apontava para Jesus Cristo. João Batista, ao vê-lo, declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Enquanto Isaac foi poupado, Cristo não foi. Ele é o verdadeiro substituto. Morreu em nosso lugar, nós éramos os condenados, mas ele tomou sobre si a punição. Carregou nossos pecados, assim como o carneiro foi colocado no altar em vez de Isaac, Cristo foi posto na cruz em nosso lugar. Foi a provisão de Deus, assim como Abraão não forneceu o carneiro, mas recebeu-o de Deus. Também não conquistamos a salvação, mas a recebemos como dom divino. O monte da provisão. Após o sacrifício do carneiro, Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré, o Senhor proverá, a Gênesis 22:14. Esse nome é uma declaração profética que ecoa até hoje: no monte do Senhor, ele sempre providenciará o necessário. Séculos depois, no mesmo Monte Moriá, onde Jerusalém seria edificada, Deus proveu novamente, mas dessa vez, não um carneiro, e sim seu próprio filho. O Calvário é o cumprimento pleno da promessa de Jeová Jiré. A dimensão da substituição. 1. Justiça satisfeita. O pecado exige morte. O salário do pecado é a morte, ARM 6:23. No carneiro, a morte exigida foi satisfeita sem que Isaac morresse. Em Cristo, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. 2. Amor revelado. O substituto não apenas resolve um problema legal, mas revela o coração amoroso de Deus. Ele não exige de nós o sacrifício impossível, mas entrega seu próprio filho. 3. Esperança eterna. Assim como Isaac desceu vivo do monte, cada crente em Cristo tem a esperança da vida eterna, pois um substituto morreu em nosso lugar. O paralelo entre Isaac e Cristo. Isaac carregou a lenha, Cristo carregou a cruz. Isaac foi amarrado, Cristo foi pregado. Isaac foi poupado, Cristo foi imolado.
Um carneiro substituiu Isaque, Cristo substituiu toda a humanidade. O que aconteceu em Moriá foi uma sombra. O que aconteceu no Calvário foi a realidade. Aplicações espirituais. Aceitar o substituto, assim como Isaque foi salvo pelo carneiro, nós só somos salvos aceitando Cristo como nosso substituto. Não há outro caminho. Reconhecer a graça, Abraão não proveu o carneiro, foi Deus quem proveu. Da mesma forma, nossa salvação não depende de méritos, mas da graça de Deus. Viver em gratidão, se Cristo tomou nosso lugar, nossa vida deve ser uma resposta de louvor e obediência. Conclusão. O carneiro preso no arbusto não foi um acaso, mas uma revelação do coração de Deus. Em Moriá, Deus mostrou que não exigiria o sacrifício humano de Abraão, mas ele mesmo providenciaria a oferta. Séculos depois, no Calvário, Deus cumpriu essa promessa de forma plena, entregando seu Filho unigênito em nosso lugar. Cristo é o Cordeiro substituto que tira o pecado do mundo. Assim como Abraão levantou os olhos e viu a provisão de Deus, também nós somos chamados a levantar os olhos da fé e enxergar a cruz, onde a substituição se consumou de uma vez por todas. No altar de Moriá, Isaque foi salvo pelo carneiro. No altar da cruz, nós fomos salvos por Jesus. Capítulo 10 Jeová Jiré, o Senhor proverá. Quando Abraão viu o carneiro preso no arbusto e o ofereceu em lugar de Isaque, ele deu àquele lugar um nome que ecoa até hoje. E chamou Abraão o nome daquele lugar, de Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22:14. Essa expressão, tão curta e simples, carrega uma revelação profunda sobre quem Deus é e como ele age. Jeová Jiré significa literalmente, o Senhor proverá ou ao Senhor verá. Essa verdade não se limita ao episódio de Moriá, mas atravessa toda a Escritura e se manifesta plenamente em Cristo. O significado de aproverá. No hebraico, a palavra usada para provera tem ligação direta com o verbo haver. Assim, Jeová Jiré pode ser entendido como, o Senhor vê e, porque vê, provê. Isso nos mostra dois aspectos essenciais. Deus vê as necessidades, nada escapa ao seu olhar. Ele percebe o que ainda não chegou aos nossos lábios. Deus supre conforme a necessidade, ele não apenas observa, mas age para suprir de forma perfeita e no tempo certo. Moriá, o monte da provisão. O episódio no Monte Moriá foi muito mais do que um teste de fé. Foi a revelação de um princípio eterno. Deus sempre provê o que é necessário para cumprir seu propósito. Abraão não tinha cordeiro, mas Deus proveu. Abraão não sabia como a promessa continuaria, mas Deus garantiu. Abraão não entendeu plenamente, mas Deus mostrou que sua visão vai além da nossa. No mesmo monte, séculos depois, Jerusalém seria edificada. E, dentro de suas muralhas, no Monte Calvário, a provisão de Jeová Jiré se manifestaria de forma definitiva em Cristo. A maior provisão, Cristo. O carneiro foi apenas uma sombra do que estava por vir. A verdadeira provisão de Deus não era um animal, mas seu próprio Filho. Ele é o Cordeiro que Deus proveu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a Jó 3:16. Ele é suficiente para todos, ao contrário do carneiro, que salvou apenas Isaque. Jesus salva todos os que creem. Ele é eterno, o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido, foi feito uma vez por todas. Quando Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré, ele estava, sem perceber, profetizando a obra da cruz. Jeová Jiré na vida do crente. O Deus que proveu no Moriá e no Calvário é o mesmo que continua provendo hoje. Sua provisão não se limita a questões materiais, mas abrange todas as áreas da vida. 1. Provisão espiritual. Nos dá perdão, salvação, paz e vida eterna. O maior vazio do ser humano é preenchido em Cristo. 2. Provisão emocional. Ele cura corações quebrantados, consola em tempos de dor e dá alegria em meio à tristeza. 3. Provisão material. Assim como sustentou Israel no deserto com maná, o Senhor também supre as necessidades diárias dos seus filhos. 4. Provisão de força.
Nos momentos em que não temos mais recursos, Ele nos dá ânimo renovado. Como está escrito, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Is 42.31. O tempo da provisão. Um detalhe precioso do episódio é que o carneiro só apareceu no último instante, quando a faca já estava levantada. Isso nos ensina algo essencial. Deus nunca chega atrasado, mas também não se adianta. Sua provisão vem no tempo exato. Ele nos ensina a confiar até o limite, para que nossa fé seja amadurecida. Jeová Jiré não nos abandona, Ele age no momento certo. O monte da provisão e o monte da fé. Abraão precisou subir o monte em obediência antes de ver a provisão. Isso nos mostra que a provisão de Deus está ligada à obediência. Se Abraão tivesse desistido, nunca veria o carneiro. A provisão se revela no alto do monte, não na planície da dúvida, mas na altura da fé. Cada crente é chamado a subir seu Moriá. Em nossas provações, descobrimos que o Senhor sempre proverá. Aplicações para a igreja. Viver confiando em Jeová Jiré, não importa quão impossível seja a situação, o Senhor vê e provê. Descansar na fidelidade de Deus. Se Ele proveu o maior, Cristo, como não proverá também o menor? RM 8h32. Ser canal de provisão. Muitas vezes, Deus escolhe seus filhos como instrumentos para prover na vida de outros. Conclusão. O nome Jeová Jiré, revelado em Moriá, é um lembrete eterno de que Deus nunca abandona seus filhos no momento da necessidade. Ele vê, Ele conhece, Ele supre. Em Abraão e Isaque, vimos a provisão de um carneiro. Em Cristo, vimos a provisão do Cordeiro Eterno. E hoje, em nossas vidas, continuamos a experimentar o cuidado de Jeová Jiré, que supre cada necessidade conforme sua perfeita vontade. Assim como Abraão levantou os olhos e viu o carneiro, somos chamados a levantar nossos olhos e contemplar a cruz. Pois ali, de uma vez por todas, o Senhor proveu a salvação eterna. Capítulo 11 – A fé recompensada. A cena no Monte Moriá, onde Abraão ergueu a faca para sacrificar Isaque e foi interrompido pela voz divina, culmina em uma das maiores declarações de bênçãos encontradas nas Escrituras. O Deus que prova a fé é o mesmo que recompensa abundantemente a obediência. Depois que Abraão ofereceu Isaque em obediência e recebeu de volta o filho pela intervenção divina, o Senhor renovou e ampliou suas promessas, selando com juramento eterno a herança que seria dada ao patriarca e à sua descendência. A voz do céu após a prova. O texto bíblico relata: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 22, 15, 18. Essa declaração é um marco. Não se trata apenas de repetição das promessas anteriores, mas de sua confirmação solene, agora selada por um juramento divino. A natureza da recompensa. 1. Bênção pessoal. Deus prometeu abençoar Abraão de forma especial. Sua vida seria marcada por favor divino, prosperidade espiritual e material, além da honra de ser chamado a amigo de Deus, ATG 2h23. 2. Descendência incontável. A promessa de uma descendência numerosa já havia sido feita em outras ocasiões, Gênesis 12h02, 15h05, mas agora é reforçada com imagens grandiosas, estrelas do céu e areia do mar. Ambas representam o impossível de ser contado, apontando para a grandeza daquilo que Deus faria. 3. Vitória sobre inimigos. A promessa inclui também o domínio, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Na linguagem bíblica, possuir a porta é conquistar o lugar de poder e autoridade. Isso apontava tanto para vitórias militares de Israel quanto para a vitória espiritual definitiva em Cristo. 4. Bênção universal. A maior de todas as promessas é esta: que em tua semente serão benditas todas as nações da terra.
Aqui está a revelação de que, através da linhagem de Abraão, viria o Messias, e por ele a salvação se estenderia a todos os povos. O juramento de Deus. Um detalhe impressionante é que Deus jurou por si mesmo. Isso é único e demonstra a certeza absoluta da promessa. O autor de Hebreus comenta esse fato. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei ricamente e grandemente te multiplicarei. HB 6:13, 14. Esse juramento é uma âncora para nossa fé. Mostra que a fidelidade de Deus não depende da instabilidade humana, mas da imutabilidade do próprio Senhor. A fé que gera recompensa. A fé de Abraão não foi apenas teórica, mas prática. Ele demonstrou obediência até o limite, confiando que Deus poderia até ressuscitar Isaque, se fosse necessário. HB 11:19. Essa fé prática é o que abriu o caminho para a recompensa. Características da fé de Abraão. Obediência imediata, ele não adiou a ordem de Deus. Entrega total, estava disposto a dar o que tinha de mais precioso. Confiança absoluta, cria que Deus proveria ou restauraria. Essa é a fé que agrada a Deus e que recebe recompensa. O cumprimento da promessa. No Antigo Testamento, Israel, descendência física de Abraão, se tornou um povo numeroso e poderoso. Conquistaram a terra prometida e derrotaram seus inimigos. No Novo Testamento, em Cristo, a promessa atinge sua plenitude. Paulo declara: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. GL 3:16. Assim, todos os que creem em Cristo tornam-se filhos de Abraão pela fé. GL 3:7. A recompensa da fé na vida do crente. O episódio de Moriá nos ensina que a fé obediente nunca fica sem resposta. Deus recompensa seus filhos que confiam nele de todo o coração. Exemplos da recompensa da fé hoje. Paz em meio às provações, mesmo em circunstâncias difíceis, a fé nos dá descanso em Deus. Provisão em tempo oportuno, assim como Abraão viu o carneiro, também vemos a mão de Deus suprindo. Herança eterna, nossa maior recompensa é a vida eterna com Cristo. Há diferença entre teste e recompensa. É importante notar que o teste precede a recompensa. Abraão só ouviu a segunda voz do céu, com a promessa ampliada, depois de passar pela prova. O teste revela o coração. A recompensa revela o coração de Deus. Muitos querem a recompensa sem a prova, mas é na prova que a fé é purificada como ouro. 1 PE 1:07. Lições espirituais. A obediência gera frutos, a fé que se manifesta em ação atrai a bênção de Deus. As promessas de Deus são irrevogáveis, mesmo diante de nossas limitações. O que ele jurou, cumprirá. Nossa recompensa é também coletiva. A obediência de Abraão trouxe bênçãos não apenas para si, mas para todas as nações. Conclusão. A fé de Abraão foi recompensada de forma extraordinária. O homem que subiu o monte pronto para perder tudo desceu com seu filho vivo, com uma promessa ampliada e com a revelação de Jeová Jiré. Sua obediência abriu caminho para que todas as nações fossem abençoadas em Cristo. E sua história nos lembra que Deus é fiel para recompensar aqueles que confiam e obedecem. Assim como Abraão, somos chamados a viver pela fé, mesmo em meio a provas. E podemos ter certeza, e a fé que é provada é também a fé que será recompensada, porque o Deus que promete é o mesmo que cumpre. Capítulo 12 – A tipologia de Cristo em Isaque. A Bíblia é um livro em que o Antigo Testamento aponta para o Novo, e as histórias antigas revelam sombras e figuras que encontram plenitude em Cristo. O episódio de Abraão e Isaque em Gênesis 22 é uma das mais belas e profundas tipologias de Jesus Cristo na Escritura. Quando analisamos o relato de Moriá, percebemos que cada detalhe da narrativa não apenas descreve um momento decisivo da fé de Abraão, mas também antecipa, de forma profética, o sacrifício perfeito do Filho de Deus. O Filho amado.
O texto bíblico inicia destacando a relação entre Abraão e Isaque. Toma agora o teu filho, o teu único, Isaque, a quem amas. Gênesis 22:2. Essa expressão ecoa as palavras do Pai sobre Jesus no Novo Testamento: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mt 3:17. Assim como Isaque era o filho da promessa, o herdeiro esperado, Jesus é o Filho unigênito de Deus, enviado para ser a esperança da humanidade. Ambos são apresentados como alvos de amor singular, mas também como ofertas em sacrifício. O caminho do sacrifício. Abraão caminhou 3 dias até o Monte Moriá. Esse período de 3 dias pode ser visto como uma antecipação profética da morte e ressurreição de Cristo, que ocorreu ao 3º dia. Além disso, Isaque carregou a lenha sobre os ombros, assim como Jesus carregou a cruz até o Gólgota. Essa imagem revela o peso do sacrifício. Tanto Isaque quanto Cristo levaram em seus corpos o instrumento do seu próprio holocausto. O silêncio do filho. Outro detalhe impressionante é que Isaque, jovem e forte, poderia ter resistido ao pai idoso, mas se submeteu em silêncio. Ele perguntou apenas uma vez: E eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22:7. Depois, aceitou ser amarrado e colocado sobre o altar. Esse silêncio de Isaque reflete a profecia de Isaías sobre o servo sofredor: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. I 53:7. Cristo, diante de seus acusadores, permaneceu em silêncio, aceitando voluntariamente o papel de sacrifício. O Monte Moriá e o Calvário. O Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque, não é um lugar qualquer. A tradição judaica e cristã identifica Moriá como a mesma região onde, séculos depois, seria construído o templo em Jerusalém, 2 Cr 3:1. E, mais tarde, nas proximidades, Jesus seria crucificado. Assim, o lugar do quase sacrifício de Isaque aponta diretamente para o lugar do sacrifício real de Cristo. O Monte Moriá se transforma em um palco profético do Calvário. O substituto providenciado. No momento crítico, quando Abraão ergueu a mão para imolar Isaque, o anjo do Senhor o impediu. E então, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e esse carneiro foi oferecido em lugar de seu filho. Gênesis 22:13. Aqui está o coração da tipologia: que Isaque foi poupado, mas Cristo não. O carneiro substituiu Isaque, mas ninguém substituiu Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O carneiro preso pelos chifres sugere também a ideia de entrega inevitável, apontando para Cristo que se ofereceu voluntariamente, preso não por força humana, mas pelo amor eterno. O sacrifício aceito. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", a Gênesis 22:14. Essa declaração ecoa através das eras e encontra sua plenitude na cruz. No Calvário, o Senhor proveu não apenas um substituto momentâneo, mas a solução eterna para o pecado. Assim como Abraão declarou que Deus proveria, nós reconhecemos que em Cristo Deus proveu o sacrifício perfeito, aceito uma vez por todas. HB 10:10. A ressurreição em figura. O autor de Hebreus comenta que Abraão ofereceu Isaque confiando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos, e que, em figura, o recebeu de volta. HB 11:19. Isso também aponta para Cristo. A diferença é que, enquanto Isaque foi poupado da morte, Jesus realmente morreu, mas ressuscitou em glória. A fé de Abraão antecipa a vitória de Cristo sobre a morte. Cristo, a descendência prometida. A promessa final de Deus a Abraão foi que na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, a Gênesis 22:18. Paulo esclarece em Gálatas 3:16 que essa descendência é Cristo. Portanto, o sacrifício de Isaque não era apenas uma prova para Abraão, mas uma revelação profética de que um dia o verdadeiro filho seria oferecido, e por meio dele todas as nações receberiam salvação. Lições espirituais da tipologia. A entrega do Pai. Assim como Abraão não negou seu filho, Deus não poupou o seu, mas o entregou por nós. RN 8:32.
A submissão do filho, assim como Isaac se deixou amarrar, Jesus se entregou voluntariamente, Jó 10:18. A provisão divina, assim como o carneiro substituiu Isaac, Cristo é nosso substituto no sacrifício. A vitória da vida, assim como Isaac foi recebido de volta em figura, Cristo ressuscitou em realidade, garantindo nossa vida eterna. A beleza da sombra e a realidade. Tudo o que aconteceu no Moriá foi sombra do que aconteceria no Calvário. Mas a sombra encontra sua plenitude na realidade de Cristo. Isaac foi poupado, Cristo não foi. Abraão foi impedido, mas o Pai Celestial não reteve o filho. O carneiro foi oferecido no lugar de Isaac, mas Cristo se ofereceu em nosso lugar. Essa tipologia não é apenas um exercício teológico, mas uma revelação da grandiosidade do amor de Deus. Conclusão. O sacrifício de Isaac é uma das mais belas antecipações do Evangelho. Ele aponta para o amor do Pai, para a obediência do Filho e para a provisão divina que culmina na cruz de Cristo. No Monte Moriá, vemos um quadro profético, no Monte Calvário, vemos a realidade cumprida. Em Isaac, vemos a sombra, em Jesus, vemos a plenitude. Assim, cada vez que lembramos da história de Abraão e Isaac, somos convidados a contemplar a obra perfeita de Cristo e a responder com a mesma fé obediente que Abraão demonstrou. Capítulo 13 – O legado de Abraão. A história de Abraão no Monte Moriá não terminou com o livramento de Isaac e a revelação de Jeová Jiré. Aquele episódio se tornou um divisor de águas não apenas para a vida do patriarca, mas também para toda a história da fé bíblica. Seu ato de obediência e entrega construiu um legado eterno, que ressoou em Israel, encontrou cumprimento em Cristo e continua vivo na Igreja. O legado de Abraão é um tesouro espiritual, formado por fé, obediência e confiança inabalável em Deus. Esse legado atravessa os séculos e chega até nós como exemplo a ser seguido. A fé que se torna referência. Abraão já havia sido chamado a pai da fé antes do episódio de Moriá, mas foi naquele monte que sua fé atingiu o ápice. Ele acreditou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac, caso fosse necessário, HB 11:19. Essa fé extraordinária se tornou referência para todo o povo de Deus. Para Israel, Abraão é o pai da nação e modelo de obediência. Para os cristãos, ele é exemplo da justificação pela fé, RM 4:3. Para o mundo inteiro, sua vida demonstra que a confiança em Deus transcende circunstâncias. O legado da fé de Abraão é tão forte que Jesus, ao dialogar com os judeus, declarou: "Já Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se." Jó 8:56. O legado da obediência. A fé de Abraão não foi apenas intelectual ou teórica, mas prática e obediente. Ele não apenas creu, mas obedeceu sem questionar. Quando Deus disse a sai da tua terra, Abraão obedeceu. Quando Deus disse a toma o teu filho e oferece-o, ele também obedeceu. Essa obediência radical se tornou um padrão de relacionamento com Deus. Mostra que a verdadeira fé não é passiva, mas ativa, expressa em atitudes concretas. Seu legado nos ensina que obedecer pode ser custoso, mas sempre traz recompensa. A obediência abre caminho para experiências mais profundas com Deus. A obediência é prova de amor: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jó 14:15. O legado da promessa. Depois do teste no Moriá, Deus renovou suas promessas a Abraão de forma ainda mais enfática. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. GN 22:16-17. Esse juramento solene reforça o caráter irrevogável da promessa. O legado de Abraão inclui a certeza de que Deus cumpre sua palavra e que suas promessas são firmes e eternas. Hoje, nós também somos herdeiros dessa promessa em Cristo. GL 3:29. Assim, o legado de Abraão não é apenas histórico, mas vivo e atual. O legado para Israel. Para o povo judeu,
Abraão é a raiz da identidade nacional. Ele é lembrado em orações, nas festas e nos escritos sagrados como o pai da aliança. A experiência no Monte Moriá é vista como símbolo do compromisso de Israel com Deus, e até hoje o local é considerado sagrado. O monte do sacrifício de Abraão se tornou Jerusalém, coração espiritual de Israel. O legado de Abraão moldou não apenas a fé, mas também a história, a cultura e a esperança messiânica de toda uma nação. O legado em Cristo. Em Cristo, o legado de Abraão alcança sua plenitude. A promessa feita ao patriarca se cumpre em Jesus, a descendência que abençoaria todas as nações. Abraão ofereceu seu filho, mas Deus ofereceu seu Filho único. Abraão foi justificado pela fé, e em Cristo nós também somos. Abraão recebeu promessas de bênçãos para sua descendência, e hoje, em Cristo, somos feitos filhos da promessa. Paulo explica em Romanos 4 e Gálatas 3 que a fé de Abraão se torna modelo para todos os que creem em Cristo, independentemente de sua origem. Esse é o legado que une povos e gerações. O legado para a Igreja. A Igreja, como povo de Deus, herda diretamente o legado de Abraão. Sua fé e obediência são padrões para a vida cristã. Fé perseverante, crer mesmo quando tudo parece impossível. Entrega total, confiar a Deus até o que nos é mais precioso. Esperança viva, aguardar o cumprimento das promessas sem desanimar. O apóstolo Tiago resume bem, que cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. TG 2:23. Esse título, Amigo de Deus, é talvez o maior legado do patriarca. Ele nos mostra que viver pela fé e obediência nos aproxima do coração divino. O legado pessoal. Além do impacto histórico e teológico, o legado de Abraão também é pessoal. Ele nos desafia a viver de forma prática. Confiar em Deus em meio às provas. Entregar a Ele nossos sonhos, filhos e projetos. Não colocar nada acima do Senhor. Cada crente pode olhar para Abraão e aprender a caminhar pela fé, mesmo sem ver todo o caminho. Conclusão. O Monte Moriá não foi apenas o palco de uma prova individual, mas o marco de um legado eterno. A fé e a obediência de Abraão se transformaram em exemplo e herança para Israel, para a Igreja e para cada crente em particular. Esse legado nos convida a viver pela fé, obedecer sem reservas, confiar na provisão de Deus, esperar o cumprimento das promessas. Assim como Abraão deixou um legado, também somos chamados a deixar o nosso. O que estamos construindo hoje se tornará exemplo para as próximas gerações. Que possamos, como Abraão, ser lembrados como aqueles que creram contra a esperança e que confiaram em Deus até o fim. Capítulo 14 – O Deus da Aliança. A narrativa do sacrifício de Isaac, em Gênesis 22, não é apenas a história de uma prova de fé. É também a reafirmação de um Deus que guarda alianças. Depois da obediência de Abraão, o Senhor confirma com juramento as promessas que já havia feito. Assim, Moriá se torna não apenas o monte da provisão, mas também o monte da aliança. Deus se revela não como alguém que muda conforme as circunstâncias, mas como o Senhor fiel, que cumpre cada palavra dita. O episódio reafirma que o relacionamento entre Deus e seu povo é sustentado por alianças inquebrantáveis. A aliança reafirmada. Após Abraão erguer a faca e ser impedido de sacrificar Isaque, o anjo do Senhor lhe disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência. GN 22:16-17. Aqui está algo extraordinário, e Deus jura por si mesmo. Não há autoridade maior que ele possa invocar como testemunha. Esse juramento solene confirma que suas promessas são irrevogáveis. O Deus que jura por si mesmo. Na cultura antiga, juramentos eram feitos invocando deuses ou autoridades maiores, como forma de legitimar a palavra. Mas Deus, sendo o Altíssimo, não pode jurar por ninguém superior a ele. Por isso, jura por si mesmo.
O autor de Hebreus comenta: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Sag 6:13. Esse detalhe revela a seriedade da promessa. O Deus da aliança não apenas fala, mas sela sua palavra com juramento. Isso nos dá segurança: o que Deus prometeu, Ele cumprirá. As características da aliança de Deus. A aliança de Deus com Abraão possui características que nos ajudam a compreender o caráter divino. É incondicional em sua base, não depende do mérito humano, mas da graça soberana. Abraão foi escolhido por amor. É confirmada pela obediência, embora incondicional, a aliança se manifesta plenamente na vida daqueles que obedecem. É eterna, as promessas de Deus não se esgotam em uma geração. Elas alcançam os filhos, netos e toda a descendência da fé. É universal em alcance, a promessa a Abraão incluía a bênção a todas as nações, Gênesis 22:18. A aliança e a descendência. O ponto central da promessa reafirmada em Moriá é a descendência. Deus promete multiplicar a semente de Abraão como as estrelas do céu e a areia do mar. Essa descendência tem dois aspectos. Natural, Israel, o povo que descende fisicamente de Abraão. Espiritual, todos os que creem em Cristo, a verdadeira descendência, GL 3:29. Assim, a aliança não é apenas étnica, mas espiritual, abrangendo todo aquele que, pela fé, se torna filho de Abraão. O Deus da aliança no Antigo Testamento. A Bíblia inteira testemunha que o Senhor é Deus de alianças. Ele fez alianças com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com dilúvio, Gênesis 9:11. Abraão, prometendo terra, descendência e bênção, GN 12:15-22. Moisés e Israel, entregando a lei e estabelecendo o povo como nação santa, Ex 19:24. Davi, prometendo um trono eterno, 2 SM 7:16. Cada uma dessas alianças aponta para a nova aliança em Cristo, selada não com o sangue de animais, mas com o sangue do Filho de Deus. O Deus da nova aliança. Jesus declarou na última ceia: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. LC 22:20. A experiência de Abraão em Moriá foi uma sombra dessa realidade. Enquanto Abraão oferecia seu filho, Deus já planejava oferecer o seu próprio filho como sacrifício definitivo. Na nova aliança, a lei é escrita no coração, Júnior 31:33. O perdão é completo, HB 8:12. O relacionamento com Deus é íntimo e pessoal. O Deus da aliança é o mesmo em Gênesis e em Cristo. Ele não muda, apenas aprofunda e cumpre suas promessas. A fidelidade de Deus como base da aliança. A grande lição do Monte Moriá é que a fidelidade de Deus sustenta a aliança. Abraão mostrou obediência, mas a promessa não dependeu apenas dele. Deus se comprometeu consigo mesmo, garantindo que nada poderia invalidar seu plano. Essa fidelidade é nossa segurança hoje. Mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. 2 TM 2:13. A aliança em Cristo é eterna e inabalável. A Igreja como povo da aliança. Assim como Israel foi chamado a viver como povo da aliança no Antigo Testamento, a Igreja é hoje o povo da nova aliança. Isso nos traz privilégios e responsabilidades. Privilégio, ter acesso direto a Deus, por meio de Cristo. Responsabilidade, e viver em santidade, refletindo o caráter do Deus da aliança. Nossa identidade como povo de Deus está firmada não em tradições humanas, mas na fidelidade daquele que jurou por si mesmo. O Deus da aliança e a nossa vida. O legado de Abraão nos lembra que o Deus da aliança continua sendo o mesmo hoje. Isso traz esperança em meio às lutas. Quando tudo parece incerto, lembramos que sua palavra não falha. Quando enfrentamos provações, sabemos que ele permanece fiel. Quando olhamos para o futuro, temos a certeza de que ele cumprirá cada promessa. A fidelidade de Deus não depende de nossa força, mas de seu caráter imutável. Conclusão.
O Monte Moriá é testemunho de duas verdades inseparáveis, a fé de Abraão e a fidelidade do Deus da aliança. O patriarca foi provado e aprovado, mas o verdadeiro destaque da narrativa é o Senhor, que reafirma a sua promessa com juramento eterno. Deus é o Deus da aliança. Ele é o mesmo que falou a Abraão, que sustentou Israel, que cumpriu suas promessas em Cristo e que hoje mantém sua igreja de pé. Viver como filhos de Abraão e discípulos de Cristo é viver conscientes de que pertencemos a um Deus que não quebra suas alianças. Ele é fiel ontem, hoje e eternamente. Capítulo 15 – O eco de Moriá na história da salvação. O Monte Moriá não foi apenas cenário de uma prova individual de fé. O que ali aconteceu se transformou em um eco que atravessa a história bíblica, apontando para a obra redentora de Deus. Cada detalhe da narrativa do sacrifício de Isaque projeta uma sombra que será iluminada plenamente na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo. Assim, Moriá se torna não apenas um lugar geográfico, mas um símbolo teológico. É o ponto de partida de uma mensagem que se estende da promessa feita a Abraão até a consumação final da salvação no Cordeiro de Deus. Moriá e o sacrifício substitutivo. No coração do relato está o conceito do substituto. Isaque deveria ser sacrificado, mas Deus providenciou um cordeiro para ocupar o seu lugar. Essa substituição se tornou a chave para compreender toda a teologia do sacrifício. Em Israel, séculos depois, o sistema sacrificial seria estruturado sobre esse mesmo princípio, que um animal sem defeito seria oferecido em lugar do pecador. Porém, todos esses sacrifícios eram sombras, aguardando o sacrifício perfeito. Em Cristo, esse eco se torna realidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1h29. Ele é o substituto perfeito, morrendo em nosso lugar. 1 Pé 3h18. O que aconteceu em Moriá foi um prenúncio da cruz. Moriá e o Templo de Jerusalém. A tradição bíblica conecta o Monte Moriá ao lugar onde, séculos depois, seria construído o Templo de Jerusalém. 2 Cr 3h01. Isso não é coincidência. No mesmo monte onde Abraão ofereceu Isaque, o povo de Israel ofereceria sacrifícios contínuos. Cada holocausto no templo ecoava o momento em que Deus proveu um cordeiro para Abraão. O templo tornou-se, portanto, um memorial vivo da provisão divina e um anúncio do sacrifício definitivo. Moriá e os profetas. Os profetas retomam o eco de Moriá em suas mensagens. Isaías fala do servo sofredor, que seria levado como cordeiro ao matadouro, carregando as iniquidades do povo, e 53:7. Jeremias e Ezequiel anunciam uma nova aliança, não mais baseada em sacrifícios de animais, mas na transformação do coração. Júnior 31:2.31, EZ 36:26. Essas vozes proféticas apontam para a mesma direção. O cordeiro providenciado por Deus em Moriá seria cumprido plenamente na obra do Messias. Moriá e o Calvário. O eco de Moriá alcança seu auge no Calvário. Lá, o Pai não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. RM 8h32. As semelhanças são impressionantes. Abraão leva Isaque ao monte, Deus leva seu filho ao Gólgota. Isaque carrega a lenha, Jesus carrega a cruz. Abraão ergue a faca, mas é impedido. Deus, porém, permite que seu filho seja ferido. Um cordeiro substitui Isaque. Cristo é o verdadeiro cordeiro que morre em nosso lugar. Enquanto Isaque foi salvo, Jesus não foi poupado. A diferença está justamente na plenitude da redenção. O que era sombra em Moriá torna-se realidade na cruz. Moriá e a Igreja. Para a Igreja, Moriá se transforma em um memorial espiritual. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, recordamos que Cristo é o Cordeiro providenciado por Deus. Esse eco nos ensina. A fé de Abraão nos convida à mesma confiança radical em Deus. O Cordeiro de Moriá nos lembra da graça substitutiva em Cristo. A aliança reafirmada no monte aponta para a nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Assim, Moriá não pertence apenas ao passado, ele ressoa no presente da vida da Igreja e ecoará até a eternidade. Moriá e a vida cristã. Na vida prática do cristão,
O eco de Moriá nos convida a viver em 3 dimensões. Fé inabalável, como Abraão, somos chamados a confiar em Deus mesmo diante do inexplicável. Entrega total, Moriá nos mostra que nada pode ser mais precioso do que a obediência ao Senhor. Esperança viva, assim como Deus proveu no monte, Ele continua sendo Deus que provê hoje e sempre. Moriá se torna, portanto, um chamado diário a viver uma fé sacrificial e confiante. Moriá e a esperança escatológica. O eco de Moriá não termina na cruz. Ele se projeta até a consumação final, quando o Cordeiro será exaltado eternamente. O livro do Apocalipse apresenta o Cordeiro como o centro da adoração celestial. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. AP 5:12. Na eternidade, lembraremos para sempre que o Deus que proveu um cordeiro em Moriá é o mesmo que proveu seu Filho como sacrifício eterno. Conclusão. O Monte Moriá não é apenas uma história isolada do passado. Ele ecoa pela lei, pelos profetas, pelos salmos, alcança a cruz do Calvário e ressoa até a eternidade diante do trono de Deus. O eco de Moriá é o eco da graça. É a lembrança constante de que Deus é o provedor, o fiel e o salvador. O Cordeiro substituto não apenas salvou Isaque naquele dia, mas apontou para a salvação de toda a humanidade em Cristo. Assim, cada cristão pode dizer com confiança: no monte do Senhor se proverá, a Gênesis 22:14, e essa provisão já foi plenamente revelada no sacrifício de Jesus, o Cordeiro Eterno.